Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Entre Linhas, né? Eu sou o Léo Pazetti, filho da Nancy, do Vitor, pai da Maria Luísa, um homem preto de 40 anos, daqui a pouco 41. É, Tenho cabelo, barba grisalha. Hoje estou vestindo uma camisa polo laranja com pontinhos azuis e brancos. É, e estou aqui hoje, né, com duas convidadas, né? Agora começa aqui com a gente a Lu, daqui a pouco a Nath chega também, né? Ela teve, e aí isso é uma das coisas legais assim, né, desse trabalho. Às vezes a gente vai, me deu uma vontade tão grande de gravar esse episódio hoje, gente, porque vocês não fazem ideia. É só para contextualizar, e aí vocês sabem que eu gosto de contar história, né? Então, no fim de semana, Lu, eu brincando, né? E aí acho que isso se conecta um pouco com o tema do episódio de hoje, né? Que a gente vai falar sobre autenticidade para a atual geração, né? A gente vai tangenciar aí esse tema de gerações. E é engraçado porque eu estava com a minha filha, né? E uma amiga dela na quadra lá brincando. E vocês vão perceber que hoje eu vou fazer a maior parte do episódio, sempre que eu me lembrar disso, eu vou tentar me manter por esse lado aqui. Porque se eu virar, vocês vão ver que eu tô com um ralado enorme no rosto. Porque eu esqueci que eu já não sou mais aquele menino de 16 anos que jogava vôlei, e a gente brincando de jogar vôlei, eu tenho um capote que sai ralando o rosto no, na quadra, né? E aí ela até brincou, mas papai, você tem que usar uma base, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, não, filha, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E nós tínhamos hoje outras duas convidadas, né? Acabou que as coisas vão acontecendo, uma delas não vai conseguir chegar a tempo, a outra está vindo, né? Vindo do Rio de Janeiro, vai chegar e tudo vai dar certo. Mas por que eu trouxe toda essa contextualização? Porque às vezes a gente passa essas situações no dia a dia e aí dá aquela vontade de falar, não, pera, não, vamos deixar para outro dia, mas ao mesmo tempo vem essa energia, essa vontade de, pô, por que não? Cara, a gente já mobilizou toda essa estrutura, né? A gente mobilizou aqui, nós fazemos essa gravação, como fizemos em várias outras, dentro da estrutura do ADSAMPA, né? Mais uma vez, agradecimento à Prefeitura da cidade de São Paulo, né? Que oferece essa estrutura, ao El, ao Rodrigo, que estão dando apoio aqui pra gente, e a gente mobiliza tudo isso para, pô, uma coisinha, um raladinho no rosto fazer a gente desistir, não, não dá. Precisa dar um jeito, né? E fazer as coisas andarem. Não vou me estender demais, vou passar a palavra para a Lu, para ela se apresentar, né? Antes da gente começar a falar aqui sobre o tema de hoje. Lu, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigada, Léo, pelo convite. Para quem está chegando agora, eu sou Lucinéia Francisco, eu sou uma jovem senhora, não vou falar a idade, apesar do tema hoje ser relacionado a isso, mas eu sou uma jovem senhora de cabelos pretos abaixo do ombro, estou vestindo hoje uma camisa marrom com listras bege e um colete marrom também. Tá um pouco frio, um pouco calor em São Paulo, a gente nunca sabe como é que vai estar, né? Mas vamos lá, Léo, que o nosso bate-papo hoje vai ser bem legal. Sim, e o tema de hoje, gente, né, o que a gente vai discutir aqui nesse bate-papo é um pouco sobre essa geração atual, né? E aí, sempre que a gente fala de gerações, automaticamente já surgem ali, né, ai, porque uma geração é mais, a outra geração é menos, uma geração gosta mais eh, disso, daquilo. A gente tende a colocar as pessoas em caixinhas. E o que a gente tem discutido até hoje, né, dentro dos nossos episódios, é justamente essa impossibilidade de a gente colocar as pessoas dentro de caixinhas, né? Quando olhamos, né, para as pessoas, para o que elas são ali, né, dentro do que cada um entende por autenticidade, cada um entrega algo diferente, né? Então, ainda que o título desse episódio, né, seja a geração que não aguenta mais fingir, eu acho que esse nosso bate-papo ele é muito mais sobre uma mudança cultural que nós estamos vivendo
do que propriamente sobre gerações. A, a gente vai tangenciar a todo momento, né, a discussão, a conversa sobre gerações. Mas eu acho que o olhar ele acaba ficando muito mais amplo quando a gente olha, né, para esse momento que nós estamos vivendo de mudança cultural, né? E aí, quando eu falo de mudança cultural, é mudança cultural global, né, dentro da sociedade, a forma como nós nos vemos, a forma como a gente se comporta, mas que acaba refletindo também dentro do ambiente corporativo, né? Então, quando olhamos para as empresas, ou para as escolas, né, ou para qualquer outro ambiente, para as famílias, nós temos ali uma microcultura dentro desse ambiente maior, né, que é o que a gente vive enquanto sociedade. E aí, para a gente já começar esse bate-papo, Lu, que nem eu brinco, né, sempre botando fogo no parquinho já, eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente olhar um pouco mais quando falamos de gerações, né? Em outros episódios, eu já falei sobre os inegociáveis, sobre a importância de nós, né, enquanto pessoas, termos os nossos valores, as nossas crenças ali, tudo isso mapeado, né? Eu acho que o autoconhecimento nos empodera demais nesse sentido, mas quando olhamos para outra geração, né, para alguém que é diverso da gente, nosso último episódio, né, no último episódio eu tive o prazer, inclusive, de estar com a Lu, né, falando sobre alguns aspectos de espiritualidade, né, e tangenciamos ali a questão da diversidade. Quando olhamos para alguém que é diferente da gente, cabe muito esse olhar respeitoso de que é uma outra pessoa, que vem de um outro histórico de vida, né, que enxerga o mundo a uma maneira diferente da nossa, né, e com gerações não é muito diferente também, né? E aí eu queria aproveitar até para a gente começar a olhar agora, Lu, para as nossas experiências em casa mesmo, né? A nova geração que está hoje no mercado de trabalho, a nova geração que nós temos dentro das nossas casas hoje, ela é assim tão diferente das gerações anteriores? O que você acha? Sim, eu acho que esse tema ele é muito interessante porque você tem que fazer algumas análises, alguns recortes, né, de análise para a gente chegar a um tangenciamento aí, para a gente definir um caminho. É claro que cada indivíduo ele tem a sua bagagem, seu histórico, seus traumas, seus medos, suas conquistas, né? Eu brinco que é a sua mochila, cada um carrega a sua mochila com tudo aquilo que já viveu, né? Esse é um ponto. E um é diferente do outro, independente de idade, independente de classe social, independente de qualquer coisa. Um é diferente do outro. Basta a gente observar dentro de casa, quem tem mais de um filho. Você faz exatamente a mesma coisa para todos, mas cada um enxerga, cada um recebe de uma forma. Então, você já começa a definir ali alguns caminhos, né? Quando você amplia essa visão e você tem uma avaliação de um coletivo, você consegue definir, através de estudos, de análise, de repetição de comportamento, você consegue definir alguns padrões. Então, o que que nós temos base de estudo, né? As gerações definidas, né? A millennials, a baby boomers, geração Z, a atual, né? Eu fiz a colinha aqui, gente, porque são tantas. Geração alfa, que é a atual. Então, dentro dessas gerações de estudos, desse grupo de indivíduos, é possível definir alguns padrões de comportamento. Acho que a partir daí a gente começa a ampliar aqui a nossa conversa, né? No ambiente de trabalho, isso é nítido, isso é perceptível e já é, de uma certa forma, um ponto de atenção, porque as companhias nem sempre olham para isso da maneira correta. Então, você tem conflitos de gerações acontecendo no ambiente de trabalho e isso pode ser um problema. Se bem estudado, se bem respeitado, não é problema, pelo contrário, é assim, sensacional, porque você tem
todo tipo de experiência ali no seu ambiente que você pode utilizar da melhor forma possível. O problema é quando isso não é visto da maneira correta e nem respeitado, surgem os conflitos. E aí você trouxe um ponto, Lu, que, que eu acho que é bem bacana para a gente começar a funilar, de certa forma, essa nossa discussão, né? Que é o impacto disso, né? Dessas diferentes gerações dentro do ambiente de trabalho. É, e aí eu acho que eu acredito que é importante nós termos esse olhar mais neutro, porque senão a gente, mais uma vez, a gente tem uma tendência a querer colocar as pessoas dentro de caixinhas, né? Quase como um rótulo, você é geração X, você é geração Z, você é baby boomer, você é... Quando, né, o que nós temos dentro desse contexto de gerações, como a Lu trouxe, né, são comportamentos ali que acabam trazendo uma generalização, né? Então ele dá para a gente essa possibilidade de categorizar, mas nós somos muito mais do que isso, né? Então eu não posso olhar e não pode me causar estranheza que uma pessoa, né, de uma geração, por exemplo, que um baby boomer tenha características de uma pessoa de uma geração posterior, né? Até porque isso seria um olhar bastante enviesado e limitador. Falar, não, você é de outra geração, então você não pode ter esse tipo de comportamento. A ideia não é essa, né? Mas a gente, enquanto estudo, né, como a Lu bem trouxe, trazer esses recortes para que a gente consiga ter dentro dessas discussões uma certa generalização. Mas aí agora, saindo do geral, né, para olhar dentro do ambiente de trabalho e tudo mais, né? O que que mudou dentro desse contexto quando nós saímos, né, dos millennials, por exemplo, né, que foi aí uma das gerações anteriores, a nossa, inclusive, né, quando os millennials ali começam a olhar para o trabalho, eles agem de uma determinada forma, e aí nós temos a atual geração que olha para o trabalho de um jeito totalmente diferente. O que que você entende que mudou aí nessa relação das pessoas com o trabalho? Tem uma mudança significativa entre as camadas de geração, né? Se a gente começar a olhar um pouquinho antes da nossa, inclusive, vamos pegar ali a partir dos nossos pais, né? Você tinha uma geração que era muito focada em hierarquia, em respeito ao superior, em trabalho árduo, aquilo trazia dignidade. Havia ali, não vamos entrar nesse mérito, mas havia ali também uma certa polarização masculina, né, de que da produção tinha que ser do homem, né, então o marido tinha que ser o provedor ali do trabalho, então essa geração anterior à nossa trazia essas características ali como comportamento de sociedade, né? A nossa geração, que já veio um pouco mais questionadora, já começou a colocar um pouco o pé na porta, falou: "Espera aí, como assim, né? Eu tenho a mesma capacidade que ele, vou fazer a mesma coisa que ele". E aí a gente já vê uma mudança no comportamento. Eu não estou mais, uma geração que não está mais tão preocupada com aquele trabalho árduo, com aquela hierarquia muito definida, com aqueles papéis muito definidos, já desafiou um pouco mais. As mulheres começaram a tomar mais os seus lugares, a tomar mais, né, a ocupar mais os espaços e que antes eram mais focados, mais fechados ali por conta de N temas que não dá para entrar, porque só esse já dá um podcast único, né? Em seguida, vem uma geração tecnológica, eu acho que a nossa passou pela transformação digital. Eu me recordo que eu comecei a trabalhar com máquina de escrever, e aí quando os computadores chegaram foi aquela alegria, né? Nossa, e só o chefe tinha computador, de vez em quando a gente podia ir lá usar. Então, olha a diferença, né? Hoje você tem o computador aqui na sua mão, você faz absolutamente tudo com isso aqui, né? Então, não tem como isso não impactar no comportamento social, não tem como isso não impactar coletivamente.
E aí vem trazendo o que está no bojo disso tudo, né? As pessoas mudam. Hoje a gente tem uma geração que já está no ambiente de trabalho mais preocupada com questões sociais, mais preocupada com diversidade, mais preocupada com questões de saúde mental. Então, vão moldando ali os comportamentos de acordo com essas padronizações, com essas características sociais, né? E tem um ponto, tem uma música, inclusive, né? A Lu, ela é roqueira também, ela curte, né? Como nossos pais trabalham um pouco até essa ideia, né? Peraí, o que que eu carrego das gerações anteriores para minha forma de viver, dentre os valores e tudo mais, e o que eu trago, né? Num contraponto à geração anterior. Talvez, inclusive, esse espaço abra, né, um caminho maior para a discussão. E, gente, antes da gente seguir, eu vou fazer uma pequena pausa, né, para acomodar a nossa convidada e, na sequência, a gente dá continuidade nesse bate-papo, porque tá muito legal. Para vocês nem vai aparecer muita coisa, mas aqui na nossa estrutura de gravação a gente vai pausar e depois dar continuidade. Gente, e aí magicamente aparece a nossa convidada, né? E antes da gente seguir nesse bate-papo, né, seguir trocando, eu acho que vale a pena esse momento inicial. Nath, fala para o pessoal quem é você, né? A Nath, ela mobilizou toda uma estrutura para conseguir chegar aqui hoje. A Nath Nossa, vem do Rio gente, de Janeiro, meu Deus. ela viveu aqui o caos do trânsito de São Paulo para chegar, mas fala um pouquinho, Nath, quem é você? Se apresenta para o pessoal antes da gente seguir no nosso bate-papo. Boa. Bom, obrigada primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Sou a Natália Machado, atuo em gestão de pessoas e talentos, aí com um olhar de transformação em People Intelligence há 15 anos, passando por diversos segmentos. O meu último segmento é nas Big Techs, então passei por empresas como Meta, passei por 99, e hoje estou estruturando uma consultoria de pessoas, onde a gente faz diagnóstico de organizacionais e traz soluções ali. Acho que é um pouquinho disso. Bacana. E aí, gente, por que da Nath estar aqui nesse nosso bate-papo, né? Quem cuida de talent nas organizações, principalmente nas Big Techs, precisa e tem sempre um olhar muito cuidadoso, né, para as entregas, para a performance e para as contribuições que essa atual geração traz, né, quando falamos aqui do mundo de trabalho. Pouco antes de você chegar, nós estávamos falando, né, e um ponto que eu acho bastante importante é esse olhar cuidadoso quando falamos de gerações, para não entrar numa linha de colocar ali cada um dentro de uma caixinha, né? Ah, você é geração tal, então você é assim. Porque isso acaba tirando ali toda a diversidade, o potencial de inovação que nós Total, temos, de olhar para as pessoas enquanto esses indivíduos únicos, né? total, Com todo o seu potencial, né? Tudo que eles podem trazer ali de entregas e performance, quando o ambiente, né, nutre essa possibilidade de diversidade. E aí, acho que eu creio que quando olhamos, né, para as gerações, eu até citava um pouco aquela música, né, do Como Nossos Pais, pouco antes da sua chegada, que isso acaba trazendo para a gente um pouco do olhar de como a geração sempre olha para a geração anterior, né? Então existe sempre os valores que acabam sendo carregados ali, né? Então quando olhamos para os nossos pais, a gente carrega, né, alguns dos valores, crenças, né, o modo de agir uhum, até, mas também tem aqueles pontos de cisão, né? Quando a gente olha, opa, isso aqui eu acho que vale a pena mudar. Ou isso eu preciso ajustar dentro dessa minha rota, né? Dentro dessa minha trajetória. E aí eu pedi, a Lu trouxe um pouco da contribuição dela, mas eu queria que você trouxesse também um pouco da sua contribuição de como você entende que é o mundo do trabalho, né, para as atuais gerações, né, até olhando
sob essa ótica, né, de talent que você já traz aí de Uhum. experiência, quando você vai fazer uma entrevista, quando você está buscando ali um talento para essas organizações, né, para essas big techs, que seja, o que que você percebe, né, de valores, o que que essas pessoas trazem como diferencial em relação, né, a profissionais de gerações anteriores? Boa. Eu acho que eu começo respondendo trazendo um dado mesmo, uma fotografia do que a gente tem hoje nas empresas. Então, eu estava dando uma palestra esses dias e aí peguei 2 clientes meus para analisar, e aí o que que você vê? Você vê 4 gerações nos ambientes de trabalho hoje em dia. Então você vê os baby boomers, você vê geração X, você vê os millennials e você vê a Z. E aí, óbvio que dá a sensação de crise, né? O que que a gente faz com tudo isso? Tantas gerações tão diferentes. E aí vem o que eu defendo, que é muito na linha do que você está falando. Como que a gente trabalha junto, porque cada geração tem luz e sombra, né? Então, como que a gente usa o que é bom de cada um? Enquanto você tem ali a tecnologia, a agilidade, a aceleração mental da geração Z, você tem os baby boomers com estabilidade, com estrutura. Então, todo mundo é importante, todo mundo consegue agregar em diferentes formas. E aí, respondendo a sua pergunta em relação ao que eu vejo nesses talentos, né? Eu trago uma leitura primeiro das empresas para responder. A gente se fala muito de uma crise de gerações. A gente não tem uma crise de gerações. A gente tem uma crise de modelo de trabalho que as empresas ainda querem operar como a década de 90. Ponto. As coisas mudaram, então vamos. E aí, você tem sim, eu venho de um mundo privilegiado, né, que é o tech, onde as empresas começaram a entender isso um pouco antes e se adequaram, mas você tem todo um outro restante de mercado que ainda é muito engessado e que fica teimando e na birra de: "Ai, a gente fazia assim, a gestão é assim". Não é mais, as pessoas mudaram. Então, por que que eu posso aí a gente esquece que as empresas, elas são formadas por seres humanos, né, pessoas. E aí essas pessoas elas podem mudar a forma de alimentar, então hoje eu posso comer mais fitness, eu posso não querer glúten, eu posso não querer açúcar, mas eu ainda tenho que ficar lidando com estresse, xingamento de gestor e ritmo de trabalho acelerado, né, escalas absurdas. Não, a mesma pessoa que está querendo se alimentar melhor, ela também está pensando na saúde mental dela, está pensando em equilíbrio, work-life balance, que a gente chama, né, que é equilíbrio de vida aí, trabalho e vida. Então, acho que isso traz um pouco do contexto de onde eu quero chegar. E aí você chega para os talentos, as pessoas em si que chegam ali para as entrevistas e as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Eh, a gente tem uma forma de olhar a identidade delas hoje em dia mudou, né? Então a gente vem aí dos nossos pais, onde identidade, você era seu trabalho, você era só o seu trabalho, inclusive, né? Era o seu crachá que importava. E e aí eu acredito que antigamente então a gente sai de eu trabalho para conquistar um X carreira, para eu trabalho para conquistar atingir meu estilo de vida, né, que estilo mudou o centro, mudou o foco. Então eu entendo agora: "Ah, eu quero ter esse estilo de vida, eu vou trabalhar para alcançar isso". Antes era: "Eu quero chegar como CEO", não é mais isso. E por isso que aí você também vê tanta gente, não querendo mais ser CEO, não querendo o que eu encontro de gente nas entrevistas que fala: "Eu não quero ser gestor, quero ser individual contributor, eu não quero ter time, eu quero ser só trabalhar sozinho", nã porque a pessoa entendeu que não é mais uma carreira, não é que é cargo, ela quer um estilo de vida, né. Então, eu acho que é isso que mudou. Se as empresas entenderem isso, a gente consegue chegar num lugar muito muito melhor, de entrega e de simbiose mesmo entre colaborador e ambiente de trabalho. Deixa eu comentar, Por Claro. favor. porque antes da Nath chegar, a gente não se falou, a gente não se Não, conhecia, não combinamos nada. não. E olha que interessante, quando eu falei sobre as gerações, né, eu falei que as gerações elas têm sim diferenças e que elas precisam ser respeitadas. E exatamente pensando no que você acabou de trazer, porque todas são importantes dentro das suas expertises, Uhum, né? Você tem que ter esse equilíbrio. uhum. Eu estava começando a falar sobre a época que eu comecei a trabalhar, que tudo era analógico, eu aprendi a máquina de escrever.
E aí, meu filho, hoje de 11 anos, já mexe com toda a tecnologia sem precisar fazer nenhum curso pacote É Office. automático. Então, isso é uma realidade. Então, o meu filho, ele não vai querer trabalhar no mesmo modelo que eu trabalhei na década de 90. Não vai. Eu assino embaixo tudo que você está dizendo, né? Então, a carreira Y, que até pouco tempo era muita resistência, né, Nath, para que as empresas implementassem, hoje ela já é uma É uma realidade. realidade, sim. E você também tem uma mudança de valores, né? Porque antes você então valorizava carreira, estabilidade, salário, e hoje você prioriza flexibilidade, mais tempo com a família, às vezes eu prefiro ganhar um pouco menos, mas estar em casa. Então, os valores mudaram completamente. As causas sociais, Pois né? e aí vem uma coisa muito forte com essas novas gerações: impacto, e propósito. Então, antes, os nossos pais, eles trabalhavam porque precisavam trabalhar. Trabalhava porque tinha gente dentro de casa e precisava alimentar. Eu trabalho porque eu preciso pôr no mercado dentro de casa, é isso, aqui tem meu carro, a casa, and that's it. É o que assinava a dignidade É ali, isso. né? Hoje não. Tô fazendo isso aqui por quê? E aí é onde as empresas também sofrem, porque tem mais questionamento, tem mais, ei, calma, a gente vai chegar a isso onde? Qual que é o ciclo? Tô fazendo, qual que é o motivo por trás? E aí tem um choque. Vai lá. E aí, daí a questão da mudança cultural que nós falamos no início, né? Não basta mais eu explicar e falar, olha, o significado do seu trabalho é esse, né? Eu preciso ter uma clareza muito grande para que o próprio contribuinte ali, individual, né? Essa pessoa que já tem essa clareza do tipo, olha, eu não quero ter um time, eu não quero fazer gestão de outras pessoas. A minha intenção aqui é trabalhar, Ganhar meu receber o dinheirinho. meu salário no final do mês, porque o meu propósito durante este ano é o intercâmbio Isso aí. XYZ, é viver por tanto tempo em É determinado isso. espaço, É isso. é ter essa experiência de vida. Então percebam que a gente tem aí um movimento, né, De de valores. mudança do que é central É, nessa relação com o trabalho. é isso. Porque se a relação com o trabalho antes focava nesse papel de prover ali, né, a alimentação da família e tudo mais, e aí quando falamos aqui desse prover a alimentação da família e tudo mais, vem todo um pacote junto, que é no sentido de, poxa, eu tenho um trabalho, então eu preciso ser grato por isso. Independente de como ele seja, independente de como É, seja ali a qualidade das relações, é é. isso o que eu preciso. Quando eu tenho essa movimentação e eu começo a olhar para o que de fato é importante para esse indivíduo, que não é mais o trabalho pelo trabalho, é o trabalho como um meio que me possibilite atingir o que eu quero dentro da minha vida. O trabalho deixa de ser central e ele passa a ser, né, um espaço de apoio para que eu chegue aonde eu quero chegar. Ele vira uma ponte, Ele né? vira uma ponte, exatamente, É uma né? ferramenta para eu conquistar o que eu quero, Exatamente, né? ele não é mais o ponto Ele não é único, mais você, né? né? Exato. Ele é sobre. E isso é muito legal de ser, da gente trazer essa reflexão, né? Ele não é mais você. Hoje não se identifica mais com o crachá, né? Eu sou a Lucinéia, e eu não sou a Lucinéia da empresa É, XYZ, como antes era o orgulho, né? é. Ia chegar aqui e me apresentar, eu sou a Lucinéia da empresa tal. Hoje o propósito não é esse mais, né? Não É, importa, hoje eu estou na empresa tal, mas amanhã eu posso não estar. total. Muda-se inclusive o verbo, né? É, Antes eu era, agora o verbo é o Eu estar, né? estou, Eu estou é, tal cargo em tal empresa. Então já isso. traz essa percepção maior de transitoriedade, E isso de trânsito. impacta prosperidade. inclusive na forma que as empresas, na permanência dos funcionários também. Então, cara, meus pais ficavam 10, 20 anos, a geração dos meus pais. Hoje você fica 1, 2 anos, né? Ai, não, eu quero construir uma história, 2 anos. É, As pessoas, é. ai, não, eu quero construir uma história nessa empresa, elas ficam 2 anos. E Eu já tive que próximo. responder uma pergunta dessa numa entrevista. Eu fiquei 12 anos numa mesma empresa, 8 anos em outra empresa, e depois eu descobri que existe vida após, né? Após, E aí eu comecei a mudar esse mindset
Então, ali ficou numa média de 3 anos, 2, 3 anos. E a última entrevista que eu fiz, antes de eu montar a consultoria, me fizeram essa pergunta: mas o que que aconteceu? Por que que você agora não para mais em lugar nenhum? Eu falei: não, eu fiquei 2, 3 anos, é um É, bom é um ótimo tempo, dá para você construir uma super história. Até porque a gente está num momento de mundo que é tudo muito rápido. É, Então, 3 anos você constrói, um traz um legado impacto quase, né? total. Não, quase não, super. Você cria um super impacto na estratégia da empresa. Então, essas coisas mudaram. Bacana. E aí, gente, caminhando já, né, pro final desse papo, e é sempre esse sentimento de, poxa, mas já tá É, acabando, né? Eu queria pedir para vocês, né, dentro desse cenário, onde nós percebemos essa mudança de valores, essa necessidade de adaptação, né, tanto de um lado quanto do outro, das empresas, né, esse olhar mais cuidadoso. Eu estive num evento recente onde a provocação era: agora temos IA. Poxa, gente, se eu colocar uma inteligência artificial em um processo que já está todo errado, ele vai continuar sendo um processo todo errado com IA, né? Então eu preciso rever todo o modelo de trabalho para que eu consiga otimizar e inserir ali dentro desse contexto a inteligência artificial de modo que de fato traga resultado. Eu entendo que nós temos precisamos ter esse mesmo cuidado com as gerações, né? Não basta eu falar, o nosso propósito aqui na empresa é esse, olha a plaquinha que nós temos lá na sala de reuniões, quando, na verdade, né, isso não está claro para as pessoas. Então, por parte das empresas, vem essa necessidade de mostrar cada vez com mais clareza qual é o nosso propósito, o impacto social gerado a partir da nossa existência. Então, acho que esse é um ponto-chave, e eu queria usar isso como pergunta aqui para a gente caminhar para o nosso encerramento, para que vocês duas tragam as suas contribuições. O que a gente pode deixar de contribuição para esses jovens talentos, né, para esses novos talentos que estão chegando no mercado, que estão entrando nas empresas, o que uma potência que eles carregam e que vale a pena, né, eles brigarem, lutarem por isso. Então, esse é o recado para as pessoas que estão chegando. E também qual é o recado para quem já está lá dentro dessas empresas e que reclama do apagão de talentos, por exemplo, né? Que a Nath bem disse, não existe esse apagão, né? Existe uma tendência aí de trabalho do meu jeito, essa forçação de barra, vamos dizer assim. Então, que recado que vocês dão também para quem está lá e que precisa atrair, precisa ser atraente para esses novos talentos? Me digam aí, vocês duas. Vai lá, Nath. é, bom, para os talentos, eu digo que continuem trazendo inovação. Eu acho que é uma geração que teve acesso mais à terapia. Então, quando a gente fala até de autoconhecimento, por isso que eles falam mais, verbalizam mais. Eu gosto muito disso, acho que isso agrega. E por outro lado, equilíbrio. Nem toda tristeza é depressão, nem todo cansaço é burnout. Acho que a gente não radicalizar tanto, e respeitar o legado das outras gerações e das outras pessoas que estão no ambiente. Como eu disse no começo, a gente hoje nas empresas temos 4 gerações trabalhando juntos. E todo mundo ali agregou alguma coisa, todo mundo ali construiu alguma coisa. Então, legal. Você sabe de tecnologia, você é ágil, você conhece de IA, mas tem outras competências que talvez você não tenha, que você pode complementar com as outras, com seus parceiros, companheiros ali de trabalho, né, coworkers. Para as empresas e para quem também já estava, eu acho que é essa baixa guarda, né, e também ficar mais aberto. A gente ainda tem, enquanto a mão de obra mudou, então a gente está vendo toda essa nova geração chegando, os modelos de gestão não mudaram. Então, como que a gente se atualiza e se flexibiliza, e ajusta-se para essa galera que está chegando? Então, acho que é essa reflexão que eu deixaria, assim, para quem está chegando e quem já estava. Fechando aqui, que eu acho que o nosso tempo já está estourando, 100% do que a Nath falou, acrescentando palavras-chave para ser mais rápida, né, por conta do tempo: humildade, respeito e bom senso. É isso. Né?
Humildade de entender que, embora uma geração possa trazer conhecimentos que a outra tem um pouco mais de dificuldade, não quer dizer que ela é melhor, e Uhum. vice-versa, né? Eu acho que respeito de todas as formas, sempre, e o equilíbrio, o bom senso, né? E as empresas, de fato, precisam se abrir um pouco mais para essa nova realidade, se abrir um pouco mais para entender que resultado não está ligado necessariamente à exaustão, É. né? Acho que é por aí. Perfeito. Gente, aonde que o pessoal que está assistindo esse episódio encontra vocês? Eu estou no LinkedIn, como Natália Machado. Acho que se colocar Natália Machado Meta, que foi uma das empresas que eu passei, vocês me encontram. Espero vocês lá, me chamem para conversar. Lu? lucineafrancisco.adv no Instagram e no LinkedIn Lucineia Francisco. E se conectem com a gente, né, através do podcast. Me chamem lá no Instagram, Léo Pazetti, e no LinkedIn, Leonardo Furquim Pazetti. Gente, muito obrigado, meninas, pela contribuição de Adorei. vocês. Obrigado por poder contar com toda essa potência e experiência aqui no nosso podcast. E espero vocês, gente, no nosso próximo episódio. Até lá. Obrigada. Obrigada.